A falsa narrativa de Hebreus capítulo 10 e o cancelamento do ritual de sacrifícios. Introdução. O capítulo 10 de Epístola aos Hebreus apresenta um argumento central sobre o sistema sacrificial estabelecido na Torá. O autor afirma que os sacrifícios realizados no templo seriam apenas uma sombra de algo futuro e que não teriam capacidade real de remover pecados de forma definitiva. Segundo a narrativa apresentada no capítulo, esses sacrifícios precisariam ser repetidos continuamente porque não produziriam expiação completa. A partir dessa ideia, o texto sustenta que um único sacrifício teria sido oferecido uma vez por todas, tornando desnecessária a continuidade do sistema sacrificial. Depois de apresentar essa tese, o capítulo passa a exortar os leitores a permanecerem firmes, a se aproximarem de Deus com confiança e a perseverarem em sua devoção. Quando esse argumento é comparado com o Tanakh, surge uma tensão evidente. A Torá afirma que o sangue colocado sobre o altar faz expiação, e os profetas descrevem a continuidade do serviço sacrificial no futuro. Diante disso, torna-se necessário examinar se a narrativa apresentada em Hebreus 10 está em harmonia com aquilo que o próprio Eterno estabeleceu para o povo de Israel. A origem divina do sistema sacrificial, Levítico, capítulo 1, verso 1. E chamou o Eterno a Moshe, e falou com ele da tenda da congregação. O sistema sacrificial não surgiu de tradição humana nem de desenvolvimento cultural dentro da história de Israel. Ele foi instituído diretamente pelo Eterno através de Moshe. Cada detalhe foi estabelecido de forma precisa: altar, ofertas, sacerdócio, uso do sangue e procedimentos de expiação. A Torá afirma que o sangue faz expiação. Levítico, capítulo 17, verso 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação por vossas almas. A Torá declara explicitamente que o sangue foi dado sobre o altar para fazer expiação. Isso demonstra que o sistema sacrificial possuía uma função real dentro da aliança. A Torá declara o sistema como estatuto perpétuo. Levítico, capítulo 16, verso 34. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel uma vez por ano. O serviço do dia da expiação é chamado de estatuto perpétuo. A linguagem da Torá aponta para a continuidade dentro da aliança. O sacrifício resultava em perdão. Levítico, capítulo 4, verso 35. Assim o sacerdote fará expiação por ele pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. A própria Torá declara que o sacrifício resultava em perdão, demonstrando que o ritual estabelecido pelo Eterno cumpria uma função restauradora. Os profetas confirmam a continuidade dos sacrifícios. Ezequiel, capítulo 45, verso 17. Ao príncipe caberá prover os holocaustos e sacrifícios para fazer expiação pela casa de Israel. O profeta descreve um cenário futuro em que os sacrifícios continuam sendo realizados. Isaías, capítulo 56, verso 7. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos sobre o meu altar. O altar do Eterno continua sendo aceito nas palavras do profeta. Jeremias, capítulo 33, verso 18. Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para oferecer holocausto continuamente. O texto declara que o serviço sacerdotal continuará diante do Eterno. A visão profética do altar futuro. Ezequiel 43, 18. Estas são as ordenanças do altar no dia em que o fizerem, para oferecer sobre ele holocaustos e aspergir sangue. O profeta descreve a consagração de um altar em um cenário futuro. Isso demonstra que o serviço sacrificial ainda aparece dentro da visão profética. Os sacrifícios na era futura. Zacarias capítulo 14, verso 21. Todos os que sacrificarem virão e tomarão deles e neles cozinharão. A profecia descreve sacrifícios sendo realizados no futuro, após os grandes eventos escatológicos descritos pelo profeta. As ofertas continuam em Israel. Jeremias capítulo 17, verso 26.
virão das cidades de Yehuda, trazendo holocaustos, sacrifícios e ofertas de cereais à casa do Eterno. A continuidade das ofertas aparece novamente nos escritos proféticos. O uso incorreto do Salmo capítulo 40. O autor de Hebreus utiliza uma citação de Salmos para sugerir que o Eterno não desejaria sacrifícios. Salmos capítulo 40, verso 6. Sacrifício e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos. Porém, dentro do Tanakh, esse tipo de linguagem denuncia a hipocrisia de quem pratica rituais sem obediência. A mesma ideia aparece em Oséias. Oséias capítulo 6, verso 6. Porque misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Elohim mais do que holocaustos. O profeta não cancela os sacrifícios. Ele enfatiza que a devoção verdadeira deve acompanhar o serviço do altar. O princípio imutável da Torá. Deuteronômio capítulo 12, verso 32. Tudo o que eu vos ordeno, observareis para fazer, nada lhe acrescentareis nem diminuireis. A Torá estabelece um princípio fundamental. Aquilo que o Eterno ordena não pode ser cancelado ou reduzido. Se o sistema sacrificial foi instituído pela própria palavra do Eterno, então a ideia de que ele foi abolido por um evento posterior entra em conflito direto com esse princípio. Conclusão. A análise comparativa mostra um contraste claro entre a narrativa apresentada em Hebreus, capítulo 10, e as declarações do Tanakh. A Torá afirma que o sangue do sacrifício faz expiação. A Torá declara que o sistema sacrificial é estatuto perpétuo. A Torá afirma que os sacrifícios produzem perdão. Os profetas descrevem sacrifícios ocorrendo no futuro e a continuidade do serviço sacerdotal. O princípio da própria Torá afirma que os mandamentos do Eterno não devem ser diminuídos. Diante dessas declarações, a ideia de que o ritual de sacrifícios teria sido cancelado não encontra apoio consistente no Tanakh. Quando a Torá e os profetas são usados como critério final, torna-se evidente que a narrativa apresentada em Hebreus capítulo 10 entra em conflito com aquilo que o Eterno estabeleceu para Israel. A verdade sempre à frente